Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Bom, continuando o estudo do livro do profeta Amós, hoje vamos aprender o capítulo 2. Vamos ver o que esse maravilhoso livro tem a nos ensinar. Vamos começar nosso estudo. Amós capítulo 2, versículos 1 e 2 dizem assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei Edom até os tornar cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e som de trombeta. Então percebemos aqui que quando as pessoas fazem maldade, Deus retribui essa maldade às pessoas, né? Existe um ditado que diz que o karma vem, né, como muitas pessoas entendem, aqui não é karma, né? Aquilo significa Deus mostrando que ele, da mesma maneira que você age com as pessoas, ele age conosco. Essa é a sua justiça, tá bom? Amós capítulo 2, versículo 3 e 4. E exterminarei o juiz do meio dele, e matarei com ele todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Isso aqui é perigoso. Amós 2,3 fala sobre os juízes que não julgam corretamente. Mas o versículo 4 fala sobre pessoas que não estão andando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia, e estão vivendo de acordo com o que elas querem viver. Isso é uma coisa muito perigosa, extremamente perigosa, seguindo mentiras, seguindo coisas que não estão na Bíblia, e dentre outras. Tá? Então, muito cuidado com isso. Assim como o povo judeu se rebelava contra Deus, hoje muitos cristãos, pessoas professas cristãs, se rebelam contra Deus. Não, isso aqui eu não vou guardar, essa parte aqui é abolida, essa parte aqui. Aí começa a botar desculpa que a Bíblia não diz nada disso. E essa é a rebeldia de hoje de muitos cristãos. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, do sábado. Não, o sábado é abolido, é um tema da antiga lei, o dízimo é e não é abolido. E agora? Então venha a nós, ao vosso reino, não é abolido. Mas na hora de guardar o sábado, que está na Bíblia, é abolido. Né? Existem essas compreensões aí que não sei de onde os caras tiram, né? Amós capítulo 2, versículos 5 e 6 dizem assim: Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. O que isso está significando? Corrupção. A pessoa que é correta, que é íntegra, ela é vista como errada. Ela é difamada, é caluniada. Por quê? Pelos corruptos que estão dentro da liderança das igrejas cristãs. E o necessitado que precisa de ajuda não fazem nada. Você consegue entender? Assim como aconteceu com José, vendido pelos irmãos, assim como aconteceu com Jesus através de Judas, o inocente sendo colocado à prova por causa de inveja, perseguição e dentre outras coisas. Judas é um caso à parte, mas o irmão de José não. Então percebemos que isso funciona aqui, né? E infelizmente nós vemos muitos escândalos em relação a várias igrejas cristãs que se dizem ungidos, que se dizem de Deus, né? Adultérios, desvio de dízimos, briga por causa de salário. A preocupação deles não é o evangelho, não. Pelo menos as suas ações não mostram isso. Porque quantas vezes já vemos líderes junto com lavagem de dinheiro? Isso é crime, irmão. Isso é crime. E Deus não está onde está crime. Deus, ele abomina isso, né? Vamos continuar. Olha só como realmente a cidade estava depravada, né? Amós 2:7 e 2:8. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entram a mesma moça, assim profanando o meu santo nome. Também se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empelhadas, e na casa de seu Deus bebem o vinho dos que têm sido multados. Vamos entender isso aqui. Na época, eles estavam o quê? Eles não estavam ajudando o pobre, estavam deixando o pobre mais pobre ainda, estavam humilhando os pobres, perverteram o caminho do justo. O que está dizendo isso? O cara segue o caminho correto, estavam difamando ele. Um pai, um homem e seu pai estavam se deitando com a mesma mulher. Você consegue entender o quão depravado isso tá?
E quantas igrejas hoje fazem isso? Quantas igrejas ajudam um pobre? Entra um pobre todo mal vestido numa igreja. A maioria fala, você não pode ficar aqui vestido assim, retire-se. Eu já vi, irmão. Eu já vi. Infelizmente não podia fazer nada, porque eu só estava visitando. Mas eu já vi. E quantos deles difamam e caluniam as pessoas que estão no caminho correto? Inventando mentiras? Pervertendo o caminho dos mansos? E quantas pessoas cristãs, né, pensam em ter relações ilícitas com 2 mulheres, com 3 mulheres? Às vezes o filho deseja, talvez, a nova mulher do pai, ou a mulher do pai deseja o enteado, ou o homem deseja a enteada. É isso aqui, profanando o nome de Deus. Infelizmente, pessoas que se dizem, professam cristãs e não vivem o que está escrito, não permitiu que a palavra limpasse o coração deles. Infelizmente. E olha só aqui também no versículo 8, que diz que eles se deitam em qualquer lugar. Sabe? Eles vão a qualquer altar adorar, eles vão a qualquer igreja dizer que estão adorando a Deus. É qualquer igreja que Deus está presente? Não, não é. A pregação aqui não é esse ponto. Mas é aqui que está dizendo. E bebem vinho. O que significa isso? Que eles estão dentro da casa de Deus fazendo coisa errada. Ah, a Santa Ceia é com vinho alcoólico. A Santa Ceia não é com vinho alcoólico. Eu não sei de onde os caras inventaram isso. Vou fazer futuramente uma pregação sobre a Santa Ceia e explicar que não era alcoólico. E as pessoas estão depravadas por causa disso. Cada um faz o que acha o que quer, cada um faz o que acha que entende, e tá essa confusão toda aí pelo mundo. Vamos continuar. Amós capítulo 2, versículo 9 e 10. Contudo, eu destruí o amorreu diante deles, a altura do qual era como a dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruiu seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Outro sim vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuireis a terra do amorreu. Vamos entender isso aqui. Primeiramente, no versículo 9, né, ele está falando sobre Jericó. E essa terra dos amorreus era a terra que Abraão já estava. Gênesis capítulo 15 deixa bem claro sobre isso. Abraão já estava. Então Deus tirou Abraão para que esse povo pudesse se arrepender. E não se arrependeram, por isso Deus os tirou da terra. E vamos continuar. Amós capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos mancebos nazireus. Acaso não é isso assim, os filhos de Israel? Diz o Senhor. Então o que está dizendo? Deus escolheu uma nação, e ele escolheu profetas para pregar a palavra. Ele escolheu nazireus, homens separados para isso, no qual hoje não se tem mais esse nazireu, porque Jesus já faz esse papel, sendo o nosso sumo sacerdote. Atualmente, em Hebreus fala sobre isso. Mas é justamente o que Deus está colocando. Depois de tudo isso que vocês fizeram, agora Deus está dizendo o que eu fiz por vocês. Olha o que diz Amós 2,12. E vós aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenar dizendo, não profetizareis. Quantas vezes acontece? Quantas vezes líderes estão pervertendo o seu próprio povo? Colocando para hoje. Mandando ele ficar calado. O líder ele vai pregar que sobre ter um bom caráter, fica calado. O membro ele vai pregar sobre adultério, fica calado. O membro ele vai pregar sobre qualquer coisa que está ferindo o ego dos grandões da igreja, manda ficar calado. Tá igualzinho. Quantas pessoas foram expulsas de religião por pregar o que a Bíblia diz e eles não concordam porque estão ferindo eles? É aqui. É justamente o que está acontecendo. Não tem nada novo debaixo dos céus. E eis que eu vos apertarei no vosso lugar como se aperta um carro cheio de feixes. Amós 2,13. Significa isso. Deus vai fazer justiça. Muita gente que se diz ungido, que se diz isso e aquilo, não é nada. Maior erro hoje que acontece dentro das igrejas. Eu sou de Deus porque eu sou formado em teologia. Eu não sei de onde os caras inventaram isso. Eu sinto muito. Porque esses mesmos caras colocaram Jesus na cruz. Os mesmos doutores. Não é curso que faz você ser usado por Deus. É a sua vida com Deus, a comunhão que você tem com Deus e quando você sabe da Escritura e quando você põe em prática. É isso. Não é diploma. Né? E aqueles que se dizem super por ter diploma, cuidado.
Cuidado, vocês que pervertem os pequenininhos, dizendo que não pode profetizar, que não pode pregar, que não pode dizer o que é certo, cuidado, você está na corda bamba, se arrependa. Amós capítulo 2, versículo 14 e 15. Assim de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E aquele que é corajoso entre os valentes fugirá nu daquele dia, diz o Senhor, Amós 2,16. Pronto. Vai chegar o dia em que todo mundo que faz isso não vai ficar um de pé. Vai todo mundo fugir. Por quê? Porque são covardes. Eles podem ser homens com os status que ele tem, com a posição que ele tem, mas diante de Cristo, diante de Deus, ele é um covarde. Vai tudo sair correndo. Lembra que Mateus 7 Jesus fala? Muitos naquele dia falando, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não fizemos isso. É uma característica desse povo que está bem aqui. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais iniquidade. É isso. São para os líderes. Para os líderes. Entende a diferença? Então, que Deus continue te abençoando, que o profeta Amós continue nos ensinando como acontecia naquela época e fazer um reflexo de como acontece hoje. E que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.